A palavra hoje é voltada para esse momento que a gente está, não é? Que é o período do carnaval. Então, eu fiquei sabendo ontem e fiquei muito triste com o que eu vi. Mas não fiquei decepcionado, não, porque eu sei como é que eles são no carnaval, né? Eles, lá na Salgueiro, no Rio de Janeiro, fizeram uma escultura do diabo. Eles não aprendem, né? Fizeram uma escultura do diabo, um diabo ali todo roxo, todo musculoso, todo imponente. Isso foi ontem, mas só que esse ataque já vem desde sempre. Não é? Durante o carnaval, que é uma festa que tem origem pagã, os historiadores dizem que o carnaval tem 3 origens em 3 civilizações. Na civilização egípcia, porque eles tinham um tal do boi Apis, e aí era um touro, um deus touro que tinha poder, que era símbolo de força, de fertilidade, e aí esse touro, esse boi Apis, era símbolo de força, poder, fartura, um touro muito forte. E eles tinham esse boi Apis ali, e quando era para cultuar esse boi, o que eles faziam? Eles escolhiam um boi branco, mais perfeito, mais forte, sem nenhum defeito, e aí eles pintavam aquele boi bem colorido, deixavam o boi bem colorido, um boi vivo, tá? Deixavam aquele boi todo pintado ali, de cores, e eles mesmos, os homens, mulheres e até crianças egípcias, se fantasiavam também, e junto com os sacerdotes de Faraó, que eram feiticeiros ocultistas, eles iam levando aquele boi, né, que era o sacrifício ao deus Apis, iam levando aquele boi, enquanto levavam, iam cortejando pelas ruas do Egito ali, aquele boi, numa marcha. Iam marchando com aquele boi pelas ruas do Egito, e iam ali, num cortejo, numa marcha, entendeu? Como é no carnaval. Uma marchinha ali, levando aquele boi, até que quando chegava lá nas margens do Nilo, aquele boi era cruelmente assassinado. Por que cruelmente, eu digo? Porque aquele boi era afogado. Quando você degola um boi, você degola o boi, ele, na hora, né, ele nem sofre, ele nem sente. Não é que nem aquela pancada na cabeça, não é que nem um afogamento como eles faziam. Porque o afogamento, o boi ficava ali, sabe, sem ar, ficava se engasgando com água. Era uma morte muito cruel, uma morte muito lenta, eu quero dizer. Por isso que era cruel. Uma morte angustiante e agoniante para aquele animal. Então, esse aí era o sacrifício para o deus Apis. E já existia esse boi Apis muito antes dos filhos de Abraão, Isaque e Jacó serem escravizados por Faraó no Egito. Então, um pouco daquela cultura ali egípcia, um pouco daquela promiscuidade espiritual, acabou pegando nos filhos de Israel. Outra origem que tem o carnaval, na antiga Grécia, na Grécia Antiga, porque eles adoravam a um deus que se chamava Dionísio, que era o deus do vinho. E quando eles faziam essa festa de adoração a Dionísio, eles paravam tudo, fechavam o comércio, não faziam mais nada e se dedicavam aos prazeres da carne. Dedicavam-se à glutonaria, à bebedice e a entregar-se a sexo livre, sexo liberal. E os romanos também são outra origem conhecida pelos historiadores, porque os romanos imitavam tudo que os gregos faziam. E os romanos também adoravam, no carnaval deles, o deus Baco, que era o correspondente ao deus Dionísio, deuses pagões. Dionísio ali era filho de Zeus, e Baco também era outro deus pagão. Baco deu origem até aquele termo que é sinônimo de orgia, que é o bacanal. Então, os historiadores
entendem que as origens do carnaval são origens pagãs. E o carnaval, ele está para o diabo, assim como o Natal está para Jesus Cristo. O Natal é uma festa cristã para nos lembrar do nascimento de Jesus. Já o carnaval é uma festa do diabo, é uma festa pagã, e não há nada no carnaval que se aproveite e que deva ser resgatado. No Natal, o Natal existe um sentido que precisa ser resgatado. O verdadeiro sentido do Natal precisa ser resgatado, que é Jesus Cristo. Já no carnaval, não há nada que deva ser resgatado, porque o carnaval já foi criado com o intuito de adorar deuses pagãos. Então o carnaval de nada se aproveita. O carnaval de nada se aproveita. Enfim, já comecei falando muito. Vou acelerar a mensagem. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 20. No versículo 1 mesmo. E em reverência à palavra de Deus, vamos nos colocar em pé. Glória a Deus. Diz assim a palavra. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Deus continua: Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Deus está proibindo até que a humanidade faça a imagem do próprio Deus. Deus está proibindo que o homem faça a imagem até mesmo de anjos, até mesmo do filho, até mesmo do pai. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, ou seja, nem homens e nem animais aqui embaixo na terra, nem nas águas, nem nas águas debaixo da terra. Versículo 5. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Amém? Você crê nessa palavra? Eu também creio. Então agora eu vou novamente repetir só o último versículo. E você lê comigo apenas o versículo 6. E você repete com fé, tá bom? E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Desocupe as suas mãos agora e vamos aplaudir essa palavra. Este é o mandamento, essa palavra que nós temos que guardar. Isso, Pai querido e Deus amado, tua palavra, teus mandamentos serão pregados agora. Faça a tua misericórdia, vem agora, toma a boca do pregador e os lábios do mensageiro, envia para o teu povo a tua palavra, para que ela produza resultado, meu Deus, para que ela prospere naquilo para o qual está sendo enviada, em nome de Jesus, assim seja feito. Amém, Jesus. Podeis tomar assento. Bom, rapidamente, um breve apanhado geral aqui.
Os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, que depois teve o nome mudado para Israel, eles tinham uma promessa de serem uma nação poderosa, uma nação numerosa como as estrelas do céu. Eles tinham a promessa de que encontrariam, porque Deus lhes daria uma terra prometida, uma terra maravilhosa, que é uma terra de onde emana leite e mel, uma terra fértil, uma terra produtiva. Só que, devido a uma crise que veio sobre os filhos de Israel, aquele povo foi escravizado por causa de uma crise sem precedentes. Aquele povo ali foi escravizado pelo Egito e ficou cativo no Egito durante 430 anos. Serviam a Faraó. Só que o povo foi crescendo a tal ponto que Israel era dentro do Egito uma nação. Era um país dentro de um outro país. Era uma nação dentro de uma outra nação. E o Egito já não podia mais comportar todo aquele povo. Eram mais de 500 mil de homens, sem contar as mulheres e também as crianças. E Deus vai levantar Moisés. E aí então Deus vai usar Moisés para libertar aquele povo do Egito. E aí Deus vai operar grandes sinais e grandes maravilhas, vai enviar pragas, e o Faraó vai dizer: podem ir, vocês estão livres. E os egípcios vão inclusive enriquecer os filhos de Israel, vão enriquecer o povo de Deus com presentes, com ouro. E aí então o povo de Deus vai deixar o Egito liberto, através de Moisés, que foi levantado para ser esse libertador do povo. E o povo vai ficar maravilhado. Poxa, fomos libertos do Egito e eles ainda nos deram muito ouro. E nós agora estamos livres. Verdadeiramente só existe um Deus. E aí então aquele povo se encheu de fé. Aquele povo que vivia em meio à idolatria e ao politeísmo dos egípcios, entendeu que verdadeiramente só há um Deus e um Senhor. Então aquele povo, quando foi liberto do Egito, cheio de fé, crendo e confiando e acreditando que verdadeiramente só há um único Deus. E aí então Deus vai dar livramento também, porque o Faraó prepara uma contra-investida e o exército dos egípcios começa a perseguir o povo de Deus na sua caravana, e então o povo se vê encurralado na frente do Mar Vermelho e o exército egípcio no seu encalço. E então Deus usa novamente Moisés para provar mais uma vez que ele é o Deus, o único e verdadeiro Deus. E Deus abre o Mar Vermelho, o povo passa em segurança, e quando o exército egípcio vem para passar também, Deus fecha as águas do Mar Vermelho, e Deus destrói os inimigos do povo de Deus, e Deus dá uma grande vitória para aquele povo, e aquele povo fica cheio de fé novamente, e diz: verdadeiramente só há um Deus, esse é o nosso Deus. O povo fica cheio de fé, o povo fica maravilhado com as coisas que Deus está fazendo. Mas aí, aquele povo está no deserto agora. E aquele povo vai começar a ser sustentado por Deus de uma maneira maravilhosa, tremenda. Deus vai dar água onde não tem água, para matar a sede do seu povo. Deus vai fazer chover do céu um pão, um maná dos céus, para alimentar o povo. Deus vai cuidar daquele povo. Mas olha, Deus quer saber se aquele povo tem compromisso. Deus quer saber se aquele povo tem fé e obediência. Porque aquele povo não vai sair dali daquele deserto enquanto não aprender a obedecer. Enquanto aquele povo não aprender a ter compromisso com Deus.
aquele povo não vai sair do deserto. Então, isso já é uma revelação da vontade de Deus. Isso já é uma revelação da vontade de Deus. Porque nós fomos resgatados da perdição. Nós fomos resgatados do mundo. Nós fomos resgatados do pecado, que é o Egito. O Egito é o pecado, o Egito é as trevas, o Egito é o mundo. Nós fomos resgatados do Egito, mas a pessoa não vai sair do deserto enquanto ela não aprender a obedecer. Enquanto a pessoa não se tornar obediente, enquanto a pessoa não ser fiel completamente aos mandamentos e à palavra de Deus, a pessoa não vai sair do deserto. Então, aquele povo vai ficar ali, perecendo no deserto, durante 40 anos, num trajeto que poderia ter sido feito em 40 dias. E para você ter uma ideia ali daqueles 600 mil homens, fora as mulheres e as crianças, apenas 2 vão chegar a ver de fato a terra prometida, que serão Josué e Calebe, apenas esses 2. Do resto, toda aquela geração dos filhos de Abraão, de Isaque e Jacó, que foram libertos no Egito e eram adultos, toda aquela geração vai perecer no deserto, por causa da murmuração contra Deus, por causa da desobediência contra Deus, por causa da rebeldia contra Deus. Por causa disso, por causa da rebeldia, por causa da obstinação, por causa dessa teimosia, aquele povo vai perecer e não vai ver a Terra Santa. Apenas as crianças que vão ser ensinadas da maneira correta a obedecer à vontade, à palavra e os mandamentos de Deus, apenas as crianças, mas estes 2 homens, Josué e Calebe, vão chegar lá na Terra Santa, o resto vai perecer, por causa da desobediência. Então, isso tudo aconteceu 3 meses depois do povo ser liberto do Egito. 3 meses depois que os filhos de Israel foram libertos do Egito, Deus chama Moisés e ele declara os 10 mandamentos, que foi esse texto que nós lemos agora, em Êxodo. Não terás outros deuses diante de mim. Deus proibiu a promiscuidade e o politeísmo espiritual. Deus proibiu também que se fizessem imagens de escultura de qualquer semelhança do que há no céu ou do que existe na terra. E Deus também disse que o povo não deveria se encurvar e nem servir a estas imagens. Será que o povo concordou com isso? Então vamos ver aqui, Êxodo, capítulo 24, versículo 3. O que é que diz Êxodo 24, versículo 3? Diz assim: Vindo, pois, Moisés, e contando ao povo todas as palavras do Senhor, e todos os estatutos, então o povo respondeu a uma voz, e disseram: todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos. Versículo 7 agora. E tomou o livro do concerto e o leu aos ouvidos do povo. E eles disseram: tudo o que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos. Então, o povo ficou sabendo dos mandamentos. São 10 mandamentos, eu li apenas o primeiro e o segundo para você, mas tem toda uma relação também de estatutos e ordenanças de Deus. E o povo concordou com tudo isso. O povo disse: tudo que o Senhor mandar, nós faremos e obedeceremos. Muito bem. Então, um dia, depois disso, Deus diz a Moisés: Moisés, sobe a mim ao monte. Eu quero falar com você, Moisés. Moisés, sobe o monte Sinai, eu quero falar com você. E aí então Moisés, que era o líder, que era o líder
daquela nação itinerante, aquela nação, aquela grande nação que estava vagando, peregrinando pelo deserto. Moisés chega até o seu irmão, que era o sacerdote Arão, e aí ele diz: meu irmão, sacerdote Arão, eu vou falar com Deus, Deus me chamou, eu vou subir o monte Sinai, você toma conta do povo, você é o sacerdote, você tem que ter responsabilidade espiritual para cuidar do povo. E aí então Moisés deixa Arão encarregado de cuidar do povo, o povo faz acampamento ali, ao pé do monte, o povo monta o arraial, monta o acampamento, se instala ali, e Moisés sobe o monte. Moisés sobe o monte Sinai, e no instante que Moisés sobe, uma nuvem de glória, num lugar onde não tem nuvem, uma nuvem diferente, uma nuvem estranha, toma conta do topo do cume do Monte Sinai. Num lugar onde não tem nuvem. Não é aqui que nem em São Paulo que a gente vê essas nuvens carregadas, nuvens brancas, e só o céu azul atrás, porque está sempre nublado. Lá o céu é azul o tempo inteiro. Lá é escaldante, não tem nuvem. De repente, foi só Deus chamar Moisés, e Moisés subir o monte, uma nuvem é vista sobre o topo do Monte Sinai. E aí, Moisés entra na nuvem e o povo lá fica sem saber o que aconteceu. O que será que aconteceu com Moisés? Mas o povo fica lá. Moisés mandou esperar, vamos esperar, Moisés vai voltar, né? Então, quando Moisés sobe o monte, Moisés fica ali esperando durante 6 dias e 6 noites. Moisés poderia ter pensado assim: puxa, Deus me mandou chamar. Por que Deus não fala logo comigo? Estou esperando aqui há 6 dias. Primeiro dia, 24 horas. Segundo dia, 48 horas. Nada de Deus falar. Terceiro dia, 72 horas. Nada. Deus não está falando comigo. Será que eu inventei coisas? Será que eu estou pensando? Será que eu estou ficando maluco? Né? Talvez a dúvida tenha até surgido no teu coração também. Eu estou vindo aqui na Paz e Vida, estou fazendo essa campanha de segunda-feira. Será que eu estou ficando doido mesmo? Será que eu achei que Deus podia me responder, que Deus podia mudar a minha vida? Às vezes a pessoa fica na dúvida, às vezes a pessoa deixa a dúvida, o medo, a incerteza tomar conta do seu coração. Mas olha Moisés. Moisés não esteve na presença de Deus apenas numa reunião que pode durar, às vezes, 2h30 ou 3 horas. Moisés ficou 6 dias e 6 noites sem levar nenhum colchonete, sem levar nenhum cobertor, porque de noite no deserto esfria. Moisés não levou nem comida, nem nada para se sustentar. Moisés subiu, ficou ali 6 dias e 6 noites, mas no 7º dia, Deus mandou chamar Moisés. Deus chamou Moisés e Moisés sabia que Deus ia falar com ele. Então creia nisso também, porque Deus foi quem te chamou aqui. Não é o pastor Giancarlo, não é um pastor qualquer, não. É o pastor, é o nosso grande pastor, o nosso pastor mor, o Senhor Jesus. E Ele vai falar com você, Ele vai te dar a resposta. Mas Deus tem o tempo dele. O que é que Moisés fez? Moisés descansou no Senhor. Porque quem está na presença de Deus não sente falta de nada. Moisés não sentiu fome nem frio. Moisés jejuou todo este tempo. Não deu lugar às necessidades do corpo. Não deu lugar às necessidades fisiológicas dele, que era comer e beber. Moisés jejuou, porque ele estava na presença de Deus, sustentado pela presença de Deus. E aí no 7º dia, Deus chama Moisés de lá de dentro do meio da nuvem. E Deus começa a mostrar coisas maravilhosas para Moisés. Eu estou aqui em Êxodo 24, versículo 15. Vamos acompanhar juntos esta leitura. E subindo Moisés o monte, a nuvem o cobriu, e habitava a glória do Senhor sobre o monte Sinai. E a nuvem o cobriu por 6 dias. E ao 7º dia chamou o Senhor a Moisés do meio da nuvem, e o aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor, no cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés entrou
no meio da nuvem, depois que subiu o monte, e Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Significa que Moisés não esteve apenas no monte durante aqueles primeiros 6 dias de espera e mais o 7º, quando Deus o chamou. Moisés, no total, ficou no monte jejuando em espírito durante 47 dias. Ele não sentiu fome. Ele não precisou de mais nada nesse tempo, porque ele estava na presença de Deus em espírito. Ele estava em espírito. E aí, Deus começa a mostrar para Moisés o projeto do tabernáculo, e Deus então também diz para Moisés que ele vai escrever com a sua própria mão, com o seu dedo, as tábuas dos 10 mandamentos, e vai entregar estas tábuas de rocha dos 10 mandamentos nas mãos de Moisés, para ele descer o Monte Sinai com as tábuas dos 10 mandamentos e com todo o projeto do tabernáculo em mente, com todos os detalhes, porque Deus gostaria, a partir desse instante, desse momento da história, de habitar no meio do povo. Deus queria ter uma casa, um tabernáculo para ele habitar no meio do povo. Então, Moisés está ali, vendo coisas maravilhosas que Deus está mostrando e jejuando em espírito. E aí, então, Deus ali, que vê todas as coisas e sabe de todas as coisas, Deus começa a observar que aquele povo está se desviando do caminho lá embaixo, ao pé do Monte Sinai, lá na base do Monte Sinai. Deus, que está em todos os lugares, ao mesmo tempo que ele estava no Monte Sinai, ele estava também ali, no arraial, e observava o povo. Então, Deus vê que aquele povo se desvia dos seus estatutos e se desvia dos seus mandamentos. Deus vê que aquele povo começa a pensar, olha, passou 47 dias, Moisés não voltou, ele está ali naquela nuvem com jeito de fogo, com cara de fogo. Moisés subiu e não desceu, já passou 47 dias. Estou achando que esse Moisés aí, talvez nem volte não, hein? O povo começa a murmurar, o povo começa a duvidar de Deus, depois de tantas provas que Deus já tinha dado para aquele povo, libertando eles do Egito, abrindo o Mar Vermelho e sustentando eles no deserto. Aquele povo começa a murmurar e a duvidar de Deus. E aí então, Deus vê aquilo e o que está acontecendo é algo ofensivo, causa furor em Deus. Porque o povo de Deus chega até Arão, o sacerdote, e diz assim: Arão, este Moisés que nos libertou do Egito está tardando em descer. Fazei para nós ídolos, fazei deuses, para que possamos adorar, para que possamos seguir. Então aquele povo assim rapidamente se desviou do caminho e voltou a ser um povo idólatra como eram os egípcios. Depois de tantas provas que Deus deu para aquele povo, o povo rapidamente, em 47 dias, se desviou do caminho. Então, Êxodo, capítulo 31, no versículo 1 mesmo, diz assim: Mas, vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Aí Arão, em vez de, rechaçar, falar, não, que é isso, tenham fé, não se lembram do que Deus fez por nós? Esperem que Moisés vai voltar. Arão não, Arão cedeu. E olha, irmão de Moisés, hein? Irmão do maior profeta ali daquela época, do maior líder da nação, o Arão, falou assim: tá bom, então tirem os brincos das suas mulheres e das suas crianças, tirem os seus pendentes,
porque nós vamos então juntar todo o ouro e fazer um Deus para você. E aí Arão pegou o ouro do povo e fundiu e fez o bezerro de ouro, o bezerro de fundição que está aqui. Colocou ali, olha, ali ó, o bezerro de ouro. Fizeram um bezerro de fundição. É lógico que isso é uma representação artística, né? Isso parece ser uma foto, isso parece ser um filme, que eu não sei qual é o filme, mas o departamento de arte encontrou essa imagem aí para ilustrar. Então fizeram esse bezerro de ouro, que não por acaso lembra muito o boi Apis, a divindade egípcia Apis, que eu mencionei no começo da mensagem. Então esse bezerro de ouro começou a ser adorado, e esse bezerro de ouro começou a ser festejado e comemorado como se esse aí fosse o verdadeiro Deus, e eles começaram a idolatrar aquele bezerro de ouro, depois de tantas provas e depois de terem concordado que tudo que o Senhor ordenasse, eles obedeceriam e fariam. Era um povo teimoso, era um povo obstinado, era um povo rebelde. Agora eu estou aqui, ó, no versículo 5. E Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele. E Arão apregoou e disse: amanhã será festa ao Senhor. Festa ao Senhor com bezerro de ouro? Festa ao Senhor com bezerro de escultura? Versículo 6. E no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos, ainda ofertaram para o bezerro de ouro. E trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se a comer e a beber. Ou seja, o povo começou a saciar as necessidades físicas, os desejos carnais. Enquanto Moisés estava ali em espírito no Monte Sinai, sem comer, só jejuando, Moisés em espírito, o povo aqui começou a agir na carne. Ué, mas é pecado comer, Jean? Não, não é pecado comer, claro que não. O problema é o excesso, é a glutonaria, diz a palavra de Deus. É quando você come até se fartar, é quando você bebe até não aguentar mais. Mas o pior é isso aqui, ó. O povo se assentou a comer e a beber. Depois levantaram-se a folgar. Pode até sublinhar isso aqui, se você tiver com a caneta na mão. Levantaram-se a folgar. Por que a gente levanta todo dia, gente? Para trabalhar, para estudar, para correr atrás da vida. O que o povo fez? Se levantou para folgar. E o que o povo faz no carnaval? Fica folgando, né? No carnaval, o pessoal só quer saber de festa, de comemorar. Em outras versões de linguagem, em outras traduções da palavra de Deus, diz que o povo se levantou para entregar-se à farra. Então, o que é que o povo estava fazendo aqui? O povo estava num pré-carnaval, 1450 anos antes do nascimento de Jesus. O povo estava aqui festejando o carnaval, fazendo uma festa da carne. Então, Deus vê aquilo e ele vai ali até Moisés e ele diz: Moisés, desce o monte, porque aquele povo se desviou do caminho. Versículo 7. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido e depressa tem se desviado do caminho que eu lhes tinha ordenado. Fizeram para si um bezerro de fundição e perante ele se inclinaram e sacrificaram-lhe e disseram: estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto a esse povo. Deus vê. E eis que é povo obstinado. O que é obstinado, pastor? É um povo teimoso, é um povo rebelde, é um povo birrento. Deus está dizendo que esse povo é rebelde, é obstinado, é teimoso.
É um povo desobediente. E então Deus diz para Moisés: desce lá, Moisés, você precisa fazer alguma coisa. E Deus diz mais ainda: agora, pois, deixa-me que o meu furor se acenda contra eles e os consuma, e eu farei de ti, Moisés, uma grande nação. Essa promessa aqui não era para Moisés, não. Mas Deus estava disposto a tirar a promessa de Abraão, de Isaque e de Jacó e transferi-la para Moisés. Deus ia começar todo o projeto novamente em Moisés. Moisés ia ser a grande nação. Iria ser através de Moisés. Porque essa promessa de fazer de ti uma grande nação eram para os filhos de Abraão, Isaque e Jacó. Mas Deus ficou tão indignado com a rebeldia, com a idolatria, com a carnalidade, com essa farra do povo, que Deus pensou até em acabar, em fulminar, em destruir todos os filhos de Jacó, os filhos de Israel, e começar tudo de novo em Moisés. Mas aí Moisés começa a pregar para o próprio Deus. Moisés, que deveria ser um grande pregador, começa a pregar a Deus e começa a clamar para Deus. Veja aqui, ó. Porém, Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tu tiraste da terra do Egito com grande força e forte mão? Porque hão de falar os egípcios, dizendo: para mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra. Os egípcios vão falar isso, Senhor. Vão dizer que o Senhor os libertou para matá-los no deserto. Torna-te da ira do teu furor e arrepende-te deste mal contra o teu povo. E aí Moisés lembra de Abraão, de Isaque e Jacó. Lembra-te de Abraão, de Isaque e Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado, e lhes disseste: multiplicarei a vossa semente como as estrelas do céu, e darei à vossa semente toda esta terra, de que tenho dito, para que possuam por herança eternamente. Então, Deus se arrepende. O próprio Deus tem capacidade de se arrepender. E às vezes a gente vê a pessoa com o coração duro. Às vezes a gente vê a pessoa no pecado, no erro, na desobediência, na idolatria, praticando obras da carne, e a pessoa está com o coração duro. O próprio Deus se arrependeu. O próprio Deus se arrependeu do que ele ia fazer e desistiu de destruir o povo naquela mesma hora. Versículo 14. Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Então, Deus se arrepende disso. Quero voltar agora aqui no versículo 6 do capítulo 32. Quero voltar aqui, que diz assim: e no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se a comer e a beber. Depois levantaram-se a folgar. E no versículo 25 do mesmo capítulo 32, diz assim: e vendo Moisés que o povo estava despido, porque Arão o havia despido para vergonha entre os seus inimigos. Então o povo estava ali. Isso é só mais uma prova que eu queria te dar, de que aquilo era mesmo uma festa da carne, porque o povo estava despido. O povo estava despido, bebendo, estava folgando e farreando. Mas pastor, isso daí é pecado mesmo? Vá comigo no livro de Gálatas. O que diz Gálatas 5, no versículo 16? Diz assim: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência, ou seja, desejos da carne. Porque a carne cobiça, ou seja, luta, guerreia contra o espírito, e o espírito
contra a carne, e estes se opõem um ao outro para que não façais o que quereis. É clara a diferença. Moisés estava no Espírito e o povo estava na carne. Gálatas 5:16 e 17 diz isso mesmo, que há um contraste, que há um antagonismo, que há uma clara diferenciação entre o Espírito e a carne, que há uma batalha mesmo. Versículo 19, porque as obras da carne são manifestas, as quais são, veja bem se isso não é o retrato do carnaval aqui no Brasil. Prostituição, tem prostituição no carnaval? Tem. Tem impureza no carnaval? É o que mais tem. Tem lascívia? Tem, não é? Sensualidade. Tem idolatria? Tem, idolatria ao diabo, inclusive, não é? E você sabe que em 2007, a escola Unidos da Tijuca entrou com um carro que homenageava Satanás também. E aquele carro tinha um Satanás enorme, de olhos verdes e um chifre, um Satanás todo musculoso, forte assim. Com uma mão ele ficava saudando a todas as pessoas que observavam o desfile, e na outra mão ele tinha uma máquina fotográfica, que era um símbolo apenas, viu? Era um símbolo, porque para os indígenas, né, aqui no Brasil, eles tinham medo de que quando uma pessoa fotografasse eles, que a alma dele era capturada. Então, aquele carro alegórico entrou com uma escultura de Satanás, e Satanás ficava tirando fotos da pessoa para dizer que Satanás estava aprisionando e capturando aquelas almas. E aí então, aquele diabo ali chegou ali na avenida afrontando ao nosso Deus, mas rapidamente Deus veio ali e começou a acontecer algo muito estranho, porque aquele carro começou a pegar fogo e aquele diabo foi envergonhado no final daquele desfile. O diabo, que entrou todo imponente, estava todo abaixado assim e todo encurvado, porque Deus não aceita zombaria, Deus não aceita esse tipo de zombaria, Deus não aceita esse tipo de afronta. E eles continuam fazendo isso também. No ano de 2020, um homem que estava fantasiado de diabo, ele pegava outro homem que estava ali representando Jesus, e ele arrastava aquele homem pelo chão. E ele espancava, o diabo espancava aquele homem. E nesse carnaval eu falei também, não é? Desse de ontem, da Salgueiro também, homenageando. Então no carnaval tem idolatria a Satanás. Tem idolatria a Satanás. Feitiçarias, inimizades. No carnaval o que mais tem é briga, sem motivo nenhum. Porfias, emulações. Né? É falsidade, emulações. Iras. Né? É tanta falsidade que eles falam que simpatia é quase amor. Isso é falsidade. Simpatia é quase amor, gente? Esse é o lema deles no carnaval, para poder, né, se relacionar livremente. Iras. Pessoa por nada estoura e arruma uma confusão, vira uma violência, pelejas, brigas aqui, ó, dissensões, heresias, invejas, homicídios, o que mais tem é morte, por causa de briga mesmo, por causa de overdose, por causa do alcoolismo, a pessoa bebe e acaba batendo o carro, se envolvendo em acidente. Bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já vos disse antes, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Porque é impossível você praticar estas obras e ter relacionamento com Deus. É impossível uma pessoa herdar o reino de Deus se ela vive na carne. É impossível, porque a carne cria inimizade com Deus. Romanos capítulo 8, versículo 5, diz assim: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte. Esse é o final de toda pessoa que diz assim: eu quero aproveitar meu carnaval, eu quero aproveitar a minha vida.
Eu quero viver minha vida intensamente, porque eu não sei como será o dia de amanhã. A pessoa que pensa assim, né? Ela está pensando com os desejos da carne. Ela está manifestando obras da carne em si. Essa vontade aí que ela tem de ter experiências, viver a vida. Ó, versículo 6. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. A inclinação da carne é morte. O que diz Romanos, capítulo 6, versículo 23, diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, como termina ali a história daqueles que estavam na carne? Não termina bem. Apesar de Moisés ter convencido Deus a não fazer o mal que ele disse que faria, apesar da pregação de Moisés para o próprio Deus gerar arrependimento no próprio Deus, Moisés, quando desce o monte ali, Moisés também fica enfurecido. E aí então Moisés desce com as duas tábuas, né? E então Moisés, ele destrói aquele bezerro de ouro com a palavra de Deus, que eram os 10 mandamentos. Moisés arremessa aquelas tábuas, os 10 mandamentos, e Moisés destrói o bezerro de ouro. Moisés fica tão enfurecido que ele bate tanto nesse bezerro que lascas vão saindo daquele bezerro, até aquele bezerro se tornar como pó moído. E aí então, Moisés cumpre a vontade de Deus, apesar de Moisés ter dito que não era para Deus fazer isso. Moisés acaba fazendo a mesma coisa. Ele pega aquele pó de ouro e ele coloca ali nas águas, e dá para os idólatras beberem. Pastor, mas como que é isso, hein? No Antigo Testamento era assim: o pecado era pago com a morte. Nós que vivemos na graça, nós que somos salvos pela graça, nós achamos isso um horror. Moisés matou os idólatras. Pois é, se não fosse Moisés, Deus ia fazer isso também. Deus ia fulminar todo aquele povo, acabar com toda a descendência de Abraão, Isaque e Jacó. Mas por causa do que Moisés, pregou a Deus, Deus se arrependeu e não fulminou todos os filhos de Israel. Moisés lidou apenas com os idólatras. E então, Moisés, depois de fazer isso, Moisés reúne todo o arraial ali, Moisés fica na frente do arraial, e Moisés diz assim: quem é de Deus, venha a mim. E Moisés é uma figura do próprio Senhor Jesus Cristo. Moisés está dizendo praticamente o que Jesus disse: vinde a mim. Moisés diz isso assim também: quem é do Senhor, venha a mim. Eu estou aqui em Êxodo 32, no versículo 25. E vendo Moisés que o povo estava despido, porque Arão o havia despido para vergonha entre os seus inimigos, pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse: quem é do Senhor, venha a mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. Então, Deus promoveu aqui uma separação. Deus separou aqueles que estavam na carne daqueles que querem estar no Espírito.
Vamos ficar de pé agora nesse instante. Porque Deus quer promover essa separação também aqui. O Senhor Jesus também faz essa separação. Em Mateus, capítulo 25, versículo 31, diz: "E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, vinde. O rei dirá, venha, vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo." O Rei dos Reis vai fazer essa separação. Toda a humanidade vai ser separada nesse dia. Aqueles que preferem aproveitar a vida alucinadamente, aproveitar cada dia os prazeres da carne, esses que preferem pular carnaval, farrear, se entregar aos desejos carnais, se entregar, à farra, esses vão ficar à esquerda do trono, à esquerda do rei. Esses serão os bodes. Qual é o destino desses que estarão à esquerda? Versículo 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Não é isso que vocês idolatram no carnaval? Nessa época, todo esse povo vai chorar, não é? Eles estão rindo agora, estão festejando agora, mas quando chegar este dia, e Jesus, o Rei dos Reis, disser isso para eles, aí eles vão sofrer, aí eles vão ser lançados para o fogo eterno. Mas você hoje não, você hoje foi escolhido e separado, separada, você é ungido, ungida, você é um eleito, uma eleita, você é um escolhido, uma escolhida. É por isso que Deus te colocou aqui hoje neste lugar, porque Ele quer te separar dessa perdição que é este mundo. Ele quer te separar e te proteger, e te blindar, te separar de tudo isso. Ele quer que você ande em espírito, para que você neste dia esteja à direita do Cordeiro, do Rei dos Reis. É isso que Deus quer. Ah, mas é mais gostoso aproveitar o carnaval, é mais gostoso folgar, é mais gostoso, é mais fácil, é divertido. É o caminho largo, é o caminho largo, é o caminho fácil. O caminho estreito é esse, o caminho é mais difícil, o caminho é mais inclinado, o caminho tem obstáculos, o caminho é íngreme. Mas você sempre é sustentado pelo poder de Deus, pela força que vem de Deus. Deus te dá também capacidade para você superar esses percalços no caminho. Deus te fortalece para você continuar subindo. Deus te fortalece para você continuar vencendo e andando em espírito, de vitória em vitória, de bênção em bênção. Então eu quero orar aqui para você ser ungido e separado, para você ser realmente diferente, para você não ser igual ao mundo, e que você nem queira ser igual ao mundo, porque esse mundo aí já está perdido, essa gente aí já está perdida, já está decretado aqui o fim destes que estão no carnaval aí, vão para o fogo eterno, reservado para o diabo e seus anjos. Que você seja diferente mesmo, que a diferença entre você e as pessoas do mundo seja contrastante mesmo, seja bem nítida e clara, clara como o dia, em contraste com a noite, com as trevas, porque é assim
que você vai entrar no reino de Deus, vivendo em espírito, praticando as obras do espírito e não da carne. Amém? Quem compreendeu a palavra? Então diga: eu creio. Eu quero orar por você, para Deus te blindar dessas opressões, destas potestades que estão agindo neste momento. Eu vou orar por todos, para que todos nós sejamos blindados espiritualmente. Mas antes disso, eu quero saber quem aqui quer hoje começar a viver em espírito. Quem aqui quer hoje confessar que o Senhor Jesus é o seu Redentor? Quem aqui quer hoje começar de novo? Quem quer abandonar as obras da carne? E quem quer receber Jesus Cristo como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador hoje? Levanta a mão assim, bem alto, e acena assim para mim que eu vou orar por você. Quem quer receber Jesus? Então vem, amado, vem aqui, vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Vem aqui que eu vou orar por você. Não fica tímido não. Você fez a melhor coisa da sua vida. Amém, faça isso mesmo. Parabéns, parabéns. Fica aqui comigo um instante. Nós vamos orar aqui por estas vidas e estas almas que estão agora confessando o Senhor Jesus como seu Redentor, seu único e suficiente Salvador. Eu vou orar por estas vidas, como também quero orar pelo filho pródigo que estava afastado da casa do pai. Aquele que, de repente, tem até família evangélica. Aquele que tem um pai e uma mãe que criou, né, te criou na fé, num lar evangélico, berço evangélico, como se diz. Mas aí então você se perdeu no meio do caminho e foi para a farra também, teve todas essas experiências mundanas, experiências carnais, mas hoje algo mexeu com você, foi o Espírito Santo, não foi a habilidade do pastor, foi o Espírito Santo que falou com você. Então eu quero que o filho pródigo, a filha pródiga, volte para os braços do Pai, volte para a casa do Pai. E agora eu quero orar também para toda a igreja, para Deus fortalecer essa igreja, para Deus fortalecer a sua vida espiritual. Então, quem aqui quer receber essa oração para blindagem espiritual? Para nos blindar, então vem aqui para frente, vamos orar juntos e vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Vamos orar para a gente ter força para resistir. Porque a gente, sozinho, a gente é fraco. Sozinho a gente não consegue, não. Se você acha que você tem integridade moral para se afastar aí, né? Tudo bem, você pode ter até integridade moral, mas você não vai ter forças. Porque o diabo sempre vai tentar seduzir o ser humano. O diabo, com as obras da carne, ele vai despertar um desejo que você não vai conseguir controlar, porque a carne cobiça contra o espírito. O que você quer fazer, você não faz. E o que você não quer fazer, você faz. Porque é a tentação, é a provação que é forte. Amém? Então eu quero orar para Deus te fortalecer espiritualmente, para você andar em espírito e para você conseguir se desviar das armadilhas da carne. Então, primeiramente, os que vieram aqui comigo para receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Se você tem condição, pode se ajoelhar como eu me ajoelhei aqui, se você puder. Ajoelhe-se, coloque as mãos assim, ó, isso. Pode se ajoelhar, não é para mim, eu também estou ajoelhado. Nós estamos ajoelhados diante de Deus, diante do Senhor Jesus. Repita comigo esta oração, vocês que estão recebendo. A igreja toda, estenda as mãos aqui, interceda por estas vidas, para que o Espírito Santo de Deus possa fortalecê-los e para que a partir de agora estes nomes, os nomes destas vidas e destas almas sejam escritas, né, no livro da vida do Cordeiro, e que a partir de agora esta vida seja transformada. Ore por elas. E você que está aqui comigo, ore assim comigo, dessa forma. Meu Deus e meu Pai,
Neste momento, eu me arrependo das obras da carne e eu quero começar a andar em espírito. Eu quero herdar o reino de Deus. Eu quero entrar no reino dos céus. Então agora, limpa os meus pecados, tira os meus pecados e me dá a certeza da salvação. Escreve o meu nome no livro da vida e me confirma a vida eterna. Meu Deus, a partir de agora, me dá também o Espírito Santo, para que Ele possa iluminar a minha vida, para que Ele possa ser o meu guia. Senhor, meu Deus, me ajuda em cada luta e me dá forças para vencer toda obra da carne. É o que eu te peço agora, em nome de Jesus. Assim seja feito. Amém.